Bom dia, turminha. Bom dia. Começando mais uma aula, Origens da Humanidade, conteúdo do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Tudo bem com vocês? Iremos falar hoje sobre o povoamento da América, ok, turminha? Povoamento da América, ou seja, vamos tentar compreender como os primeiros grupos humanos foram viver na América. Perfeito, turminha? Dando seguimento aqui, tá? O que vai acontecer? As migrações elas vão surgir a partir da África, né, turminha? Conforme a gente havia falado da aula anterior, tá? Esses primeiros grupos humanos que vão surgindo na África começam a migrar a outras regiões do planeta, tá bom? A primeira região que eles vão migrar, provavelmente, segundo as pesquisas, é a Europa. Posteriormente vão para a Ásia e, por último, para a Oceania, tá? Posteriormente, ao longo de anos, acabam a passar a habitar regiões da América também, tá, coleguinhas? E aí é esse o motivo que a gente está discutindo tudo isso, né? E segundo os pesquisadores, né, os primeiros grupos humanos haviam chegado à América há cerca de 11 mil anos. Só que houveram estudos recentes que comprovaram a existência de vida humana na região da América há cerca de mais de 15 mil anos. Esses estudos são mais recentes, foram novas descobertas realizadas nos últimos anos. Aqui é uma imagem que mostra o caminho que eles vão percorrer, né? A partir do Estreito de Gibraltar, desculpa, de Beringer, né? Olha só a confusão. O Estreito de Beringer, eles vão migrando no sentido sul, desde a América do Norte até o sul da América do Sul. Perfeito? Esse Estreito de Beringer é o que vai provocar a primeira hipótese de migração humana para a América. Ok, amiguinhos? Só que antes da gente dar continuidade nesse assunto, vamos falar um pouco sobre as pesquisas no Brasil. Muito bem. Walter Neves e Niedeg Guidon foram os dois grandes pesquisadores que procuraram muito compreender o povoamento na América, ok, turminha? Muitas das suas pesquisas foram realizadas no Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, turminha. E lá se encontra-se o sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada. Como mostra na imagem, o trabalho do arqueólogo consiste, através de escavações, em encontrando vestígios de povos que viveram há tempos atrás numa região, ok, turminha? E essa última imagem ali embaixo na direita demonstra hoje em dia como é que funciona o Parque Nacional, tá? Ele é aberto à exposição ao público, tá? E hoje tem verdadeiras plataformas para as pessoas se locomoverem e observarem as pinturas rupestres. Beleza, amiguinhos? Dando seguimento aqui no conteúdo, vamos lá. Hipóteses de povoamento da América, né? As hipóteses foram criadas a partir de novas descobertas que foram sendo feitas ao longo dos anos. Ok, turminha? Bem, houveram 4 grandes hipóteses que iremos comentar, tá? E a primeira grande delas é a hipótese de Beringer, a hipótese da rota de Beringer. Segundo essa hipótese, os primeiros grupos hominídeos saíram da região da Ásia, mais próximo da Sibéria, e migraram através do Estreito de Beringer para a América, pelo Alasca, região muito fria, região muito gelada. Daí que vão surgir os povos inuits, tá bem, turminha? Só para você ter um entendimento maior sobre esse povoamento da América. Além dessa hipótese, houve a hipótese da rota transpacífica, ou seja, muitos grupos humanos que já se desenvolviam através de embarcações, muito devido à atividade pesqueira, vão realizar verdadeiras jornadas através do Oceano Atlântico, desculpa, o Oceano Pacífico, e vão chegar até a América. Ok, turma? A outra hipótese que existe é a hipótese da migração atlântica, que grupos que vão sair da Europa e da África vão percorrer o Oceano Atlântico inteiro e vão acabar parando na América, ok, turma? Isso a gente está falando de mais de 10 mil anos, turminha. E por último, tem a hipótese da rota costeira, que os grupos irão migrando desde a América do Norte no sentido sul, de costa a costa. Perfeito, turminhas? Então essas são as grandes 4 hipóteses a respeito do povoamento da América. Vamos dar seguimento agora à correção das atividades, página 312 e página 313. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: de acordo com a maior parte dos pesquisadores, a partir de qual continente os seres humanos migraram para o restante do mundo? Qual a resposta correta? Continente africano, turminha. É a África. Beleza, amiguinhos? Sem problemas? Dando continuidade às correções, responda as questões a seguir. A questão A diz o seguinte: por que existiam várias hipóteses para explicar o povoamento da América? Bem, conforme a gente havia dito anteriormente, devido às novas descobertas feitas nos últimos anos, novas hipóteses foram criadas. Ok, turminha? Tranquilo isso para vocês?
Vamos dar seguimento aqui. Um segundinho só. Dando seguimento aqui às correções, turminha. Próxima pergunta. Vamos lá. É possível afirmar que a história do povoamento da América está ligada em constante construção? Sim ou não? E por quê? Sim, com certeza, né, turminha? Segundo as novas descobertas, a gente constata, né, a cada nova descoberta que houveram sim novos povos, ou seja, que já houveram outros povos vivendo em outras regiões da América. Então, essa história está em constante construção. Perfeito, amiguinhos? Vamos dar seguimento aqui na aula? Vamos seguir mais um pouquinho. Correção, questão 3. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Bem, era um texto falando a respeito da arqueóloga Nia Guidon. Acredito que vocês não tenham grandes dificuldades de ter lido esse texto, né? Está falando um pouco sobre o trabalho dela e é justamente essa a primeira questão. Qual é o assunto abordado no texto? Bem, o assunto abordado no texto é o trabalho da arqueóloga Nia Guidon. Tudo bem, amiguinhos? Próxima questão. De acordo com o texto, quais descobertas feitas no Parque Nacional da Serra do Capivari puderam contribuir para transformar os estudos sobre a chegada dos seres humanos ao continente americano? Bem, segundo o texto, né, a datação das pinturas, que aproximam de 35 mil anos, e dos dentes humanos com cerca de 15 mil anos, contribuíram para transformar os estudos sobre a chegada dos povos humanos à América. Ou seja, os primeiros estudos afirmaram que os primeiros povos chegaram a cerca de 10 mil anos. E segundo os estudos recentes da Nia Guidon, eles afirmam que já haviam gente vivendo na América há mais de 35 mil anos. Tranquilo, coleguinhas? E a terceira pergunta é uma pergunta opinativa, né? Em sua opinião, qual a importância das pesquisas de Nia Guidon para a história do povoamento do continente americano? Bem, é importantíssima as suas pesquisas porque ela vai aproximar as datas e vai afirmar melhor a ocupação dos povos na América, para entendermos melhor as consequências do seu processo de culturização também, tá, turminha? Para a gente entender um pouco as origens da cultura de cada povo. Perfeito, turminha? Por último, questão 4, relacione o nome de cada hipótese de povoamento do continente americano à sua descrição. Vamos lá. A hipótese da rota transpacífica. A hipótese da rota transpacífica é: os primeiros habitantes se deslocaram da Ásia para a América ao atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Tranquilo essa, turminha? A próxima, hipótese da rota de Beringer. Os primeiros habitantes da América vieram da Ásia atravessando uma ponte de gelo formada sobre o Estreito de Beringer, conforme estava escrito no livro, ok, turminha? Questão C, hipótese da rota costeira. Grupos humanos saíram da Europa e navegaram pelo Oceano Atlântico, em pequenas embarcações até chegar ao norte da América. Tranquilo, turminha? E por último, D, hipótese da migração atlântica. Os primeiros habitantes da América navegaram da costa da Ásia, na costa da Ásia até a América do Norte e depois seguiram em direção ao sul da costa do continente. Tranquilo isso aí, turminha? Bem, com isso encerramos as correções e seguimos mais um pouco com o conteúdo. Agora a gente vai falar um pouquinho, turminha, sobre o processo de sedentarização, ou seja, quando os primeiros grupos humanos vão começar a fixar-se em algum território. Tranquilo, turminha? Bem, antes da gente falar disso, vamos tentar entender que esse processo de sedentarização vai ocorrer entre o período paleolítico e o período neolítico. Ou seja, são os dois grandes períodos da pré-história humana, tá? E vamos entender um pouquinho melhor esses dois períodos, ok? A gente tem como características o período paleolítico como o período da pedra lascada, turminha, aquele período onde os hominídeos realizavam as ferramentas ainda mais rústicas, tá? Muitos de pedra e muitos de madeira, ok, turminha? Além disso, eram instrumentos mais simples, né? Feitos de lascas de rochas, ok, turminha? Já o período neolítico é conhecido como período da pedra polida, o período onde vai haver uma maior sofisticação e uma maior descoberta de novas habilidades humanas, turminha. Perfeito? É nesse período que o homem vai passar
executar a agricultura, a criação de animais através da pecuária, né, e a avicultura. E também a utilização e a manipulação de metais, turminha. Esse vai ser considerado o grande avanço tecnológico desse período. Tranquilo isso para vocês? Ok? E aí a gente tem como uma das grandes fatores da sedentarização humana a agricultura. E o que consiste a agricultura, né, turminha? A agricultura consiste no plantio contínuo e a obtenção de alimentos através da terra. Tranquilo, turminha? E aqui a gente tem aqui uma imagem como a do mapa do livro de vocês, né? Das regiões onde as origens das plantas e dos animais domesticados. Se a gente for observar bem, boa parte das plantas e dos animais vão surgir na Europa, parte deles no sudeste da Ásia, uma parte na África e uma boa parte na América, turminha. Isso são alguns indícios, tá, do processo de hominização para a gente entender melhor o povoamento na América, tá bom? Tranquilo, turminha? E para terminar, tá, por último, o que a gente precisa falar? Do surgimento das primeiras aldeias, tá? Essas aldeias que vão se desenvolvendo muito através da agricultura e da pecuária, ok, turminha? Como mostra as pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres demonstram um pouco das atividades da época, do período, há milhares de anos atrás, ok? E aqui já demonstra a criação de animais. No caso, parece como vacas e bois, né, turminha? Tá? E além disso, a gente tem vestígios como cerâmicas, né? Objetos de cerâmica que nos dá indícios de possivelmente haver agricultura e pecuária, a utilização de vasilhames de cerâmica. Ok, turminha? Tranquilo isso para vocês? E aqui alguns exemplos de materiais e ferramentas utilizados nesse período, tá bom? Uma enxada e uma foice em pedra, facas em pedra, colheres e machados de pedra e cabos de cadeira. Cadeira não, madeira. Turminha, com isso encerramos o conteúdo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima semana. Abraço e tchau, tchau.